Bom, o tema é extremamente relevante e o professor, aplausos para ele antecipadamente pela excelente didática que ele tem, pelos conhecimentos que vai nos trazer. Fico feliz em ver que estamos realizando com este momento da OEB, estamos realizando um conjunto de palestras de excelência e colocar um tapete vermelho ao nosso querido professor da PUC São Paulo. Seja muito bem-vindo. Maravilha. Então, muito obrigado, professor Manolo. Eu queria somente dizer também da parte da FIA, quão importante é estarmos juntos nesta parceria, dizer que hoje, com o professor Augusto Caramico, Augusto Felipe Caramico dos Santos, Augusto Caramico é o nome acadêmico mais conhecido, o nosso professor é advogado, administrador de empresas, com mestrado, doutorado na área de finanças, uma excelente área, aí brasa para a nossa sardinha, que conecta mais proximamente ainda a administração com a economia, professor, pesquisador acadêmico nas áreas de finanças corporativas, finanças comportamentais, finanças pessoais, enfim, estrategista financeiro de renda variável, de fluxos informacionais, cenários econômicos, elaboração de cenários e uma série de outras atividades também profissionais no mundo corporativo, como diretor técnico da GAR Investimento, uma empresa de investimento que assessora e aconselha pessoas físicas e pessoas jurídicas. Nesta condição, inclusive, professor de várias escolas de negócio, inclusive da FIA, a quem agradecemos e temos com muita honra o professor Augusto Caramico. E hoje vai nos brindar. Professor Augusto, somos gratos e passamos a você desde logo, graças à professora Selma, aos demais colegas da ordem que estão conectados, professor Wilson Rabai, e passo-lhe a palavra, o microfone e o controle. Ficamos aqui sendo seu aluno a partir desse instante, professor Augusto, com nossos agradecimentos. Grande abraço. Obrigado, professor Manolo, muito obrigado pelo convite, professor Almir, obrigado pela oportunidade, professora Selma, obrigado pela lembrança. Eu queria agradecer a todos aqui pela presença, vou compartilhar a minha tela para que a gente possa começar, e é mais um bate-papo para que a gente alinhe aí uma série de coisas, às vezes, que a gente acaba sabendo na prática, mas não seguindo, né? Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Está começando, chegou. Sim. Os slides, correto? Isso. Correto. Então, esses slides depois eles serão disponibilizados para vocês, tá? Ao final da apresentação. Tem perguntas, vocês podem perguntar durante esse momento, mas também podem perguntar ao final, tá? Sintam-se livres aqui para o nosso bate-papo. Deixo também meus contatos de redes sociais, caso vocês queiram acompanhar, mas depois vocês vão ter. Eu sempre começo com uma discussão, né? Acho que muitos de vocês vão lembrar do Banco Bamerindos, né? Na época, quando o Banco Bamerindos, na década de 90, ele fazia propaganda na televisão, ele trazia sempre aquele slogan, né? Que o tempo passa, o tempo voa, mas a poupança Bamerindos, ela continua numa boa, né? E aí tinha as musiquinhas e tudo mais. Eu sempre pergunto assim, ó, tudo bem, o tempo passou, o tempo voou. O Bamerindos não está mais aqui, mas e você? Como que você está? Né? E aí a gente começa essa discussão tentando entender que, na verdade, a relação que a gente tem sobre o dinheiro, na nossa infância principalmente, não é uma relação que as pessoas elas chegam e ensinam a gente como lidar com o dinheiro. Né? Eu não sei como foi para vocês, eu não sei como que é que vocês transmitem isso hoje, mas existe muito aquela situação dentro do ambiente familiar de que a conversa sobre dinheiro é um negócio velado, né? Se você está falando com criança, a criança não tem por que saber a respeito de dinheiro, porque isso não é um problema dela. Em alguns casais, em alguns relacionamentos, falar sobre dinheiro gera brigas, ou porque a relação não é muito clara, a divisão das tarefas, de despesas, entre outras situações. E assim, a gente tem um arranjo familiar
que dentro da casa de cada um de nós, as coisas funcionam de uma forma. Então, a parte mais difícil de você alinhar nesse início de vida, nesse momento de vida, quando você vai falar do planejamento familiar com as crianças ou com os filhos, né, é você conseguir determinar qual é o seu arranjo familiar. Então, isso acredito que tem que estar bem conversado entre todos dentro da casa, né? Particularmente, eu já venho trabalhando com crianças há algum tempo, e toda vez que eu vou conversar com eles a respeito de dinheiro, eu peço para que eles não olhem o dinheiro como um número, tá? Porque às vezes você não tem noção do número, mas olhar o dinheiro como sendo um esforço. Então, você quer um tênis, você quer um sorvete, você quer comer uma pizza. Às vezes você tem que passar a noção de quanto tempo custa trabalhar para conseguir aquele produto, para conseguir aquela experiência, né? E eu acredito que os primeiros passos é a gente conseguir ter um exemplo dentro de casa. Então, dentro de casa você tem a sua unidade familiar, você tem as pessoas que você convive ali, e elas demonstrarem o dinheiro como sendo algo que você usa como seu aliado. A gente vê várias formas de se relacionar com o dinheiro. Por exemplo, a maior parte das pessoas tem um trabalho que ela considera aquele trabalho como forma de sustento. Então, ela vai trabalhar durante aquele período, vai receber um salário, e não necessariamente ela gosta do que ela está fazendo. Essa imagem de você transmitir, olha, eu trabalho porque eu preciso de dinheiro, é um negócio que, às vezes, você acaba gerando uma raiva do dinheiro. Isso acontece muito, as pessoas elas têm aquela visão, eu trabalho a semana toda, eu vou aproveitar o final de semana para sair, eu vou aproveitar as férias para viajar, porque eu mereço ter isso aqui, né? Então, você acaba passando a noção, às vezes, de um exemplo de que o dinheiro ele é algo que ou está em falta, ou é ruim, ou não traz aquela sensação boa. Eu acredito que a gente tenha que adequar essa situação. Eu sempre trago, quando eu vou conversar com as crianças, principalmente, aquela ideia assim, olha, seu pai, sua mãe, eles querem ser o melhor. Você já percebeu que quando você vai num restaurante, muitas vezes pode acontecer do seu pai não pedir um suco para ele, mas pedir para você? Ou não pedir uma sobremesa para ele, pedir para você? Né? Sua mãe, às vezes, não divide um prato com você. Você já parou para pensar que, às vezes, eles não têm o dinheiro para comprar aquilo, mas eles não querem que você sofra com essa situação e, por isso, eles fazem de um jeito que você tem o que você quer, mas eles estão abrindo mão disso? E eles não abrem mão disso para você sofrer, eles abrem mão disso pelo contrário, para que você esteja feliz, para que você tenha ali uma oportunidade, porque os pais, eles amam vocês, eles não querem que vocês sofram. Quando você começa a trazer essa consciência para a criança, por volta ali de uns 8, 9 anos, a criança já tem uma capacidade de discernimento bem grande dessa situação, você consegue fazer com que ela se coloque no lugar dos pais e entenda, muitas vezes, os motivos que levam ela a não ter alguma coisa. Porque a fase de comparação com os demais é um negócio que afeta. Mas, muitas vezes, os pais não querem conversar com a criança e explicar para ela que eles não têm condições. É muito difícil você chegar e falar assim, olha, eu não consigo te levar para tal lugar, apesar de seus amigos irem, porque eu não tenho dinheiro para isso. Eu não estou, nesse momento, ganhando esse dinheiro. Eu não tenho condições de fazer isso. Se a gente sair para férias em tal lugar, eu não consigo pagar a conta de água. Porque, às vezes, a criança fala, mas você falou para mim que não tinha dinheiro, e agora você tem. Eu não tinha dinheiro para comprar alguma coisa. Então, depois que a gente vê o exemplo, a gente começa a entender a situação, é interessante começar a adequar onde nós estamos. Toda vez que eu trabalho com essa parte de planejamento familiar, o que a gente percebe, né? As pessoas às vezes não têm ideia do lugar aonde elas estão. O acesso ao crédito hoje, ele é um acesso não mais barato, mas muito mais fácil. Antigamente, para você conseguir uma ficha de crédito, né, aprovar aquela ficha,
você se deslocava até a agência, falava com o gerente, assinava uma série de documentos, apresentava comprovantes, a ficha ia para aprovação e aí depois você tinha a liberação do recurso. Quanto tempo isso demorava? Podia demorar um dia, podia demorar uma semana. Mas hoje, graças ao celular, a gente consegue fazer essa contratação do crédito por plataformas digitais que eliminam essa vergonha que a pessoa sente muitas vezes de ir até a agência. Eu estou falando muito dessa parte do endividamento, porque dentro da realidade que a gente vê hoje mais de 70% das famílias endividadas, né? E a gente vê também um aumento da inadimplência. Se vocês forem puxar os dados que foram divulgados, aí, por exemplo, da Boa Vista, vocês vão verificar que essa inadimplência ela vem aumentando. Nas carteiras dos bancos, os resultados, a gente vê algumas situações mais pontuais também de aumento, né? A gente vê a inflação prejudicando o poder de compra das pessoas, e aí você vê uma renda média também que não está conseguindo acompanhar essa evolução, né? E aí, por conta disso, você vai assumindo esses créditos. Tá? Como que a gente faz para conversar em família? Porque estar numa situação financeiramente desfavorável, muitas vezes é uma situação silenciosa. Você não consegue chegar para a pessoa que você convive e apresentar para ela a situação que não dá para fazer. Eu sempre lembro da história assim, de pessoas que vão para a Bolsa de Valores e acabam perdendo dinheiro na Bolsa. Então, a pessoa ela tinha um investimento, ela quis fazer um investimento, o investimento deu errado, e ela perde um dinheiro na Bolsa. Ela chegar para as pessoas da casa explicar que ela perdeu o dinheiro, nem sempre tem aquela palavra de apoio, aquela palavra de receptividade. Muitas vezes acontece aquela coisa, puxa, você perdeu, sei lá, 50 mil reais, mas você tinha 50 mil para perder, porque eu te peço para trocar o carro, eu te peço para ir viajar, você nunca tem. Então, a gente precisa entender como que é a relação dentro da família. E cada um dentro do seu papel. Porque quando a gente não conversa sobre isso, ou quando a gente não traz isso dentro de casa, muitas vezes a gente vai alimentar um poder de compra que não é real, por um momento que pode ser longo até, a gente consegue sustentar isso por muito tempo através do crédito, tá? E a gente não questiona o que é que está sendo feito. Eu falo que o crédito é um mecanismo muito bom, mas tem que ser bem utilizado, porque o custo dele às vezes é alto. E ele possibilita que a gente mantenha ali por um período de tempo uma ilusão de compra, porque o acesso que a gente tem a esses recursos vai fazer com que a gente consiga consumir coisas que talvez não fosse o momento de se ter. A gente vê isso normalmente em algumas crises de crédito. 2008, nos Estados Unidos, foi uma situação muito próxima disso, né? Você viu pessoas que não tinham renda, que não tinham empregos, que não tinham ativos como garantia, pegando empréstimos de imóveis que elas não teriam condições de pagar no longo prazo. Mas que naquele momento as condições de liquidez daquele mercado estavam possibilitando que o financiamento fosse adquirido. A gente aqui no Brasil, talvez a gente esteja longe disso, né? Mas a gente percebe que aqui no Brasil as crises parece que são, os ciclos de crise são muito rápidos, né? Então a gente tem muito rapidamente uma deterioração do poder de compra e ao mesmo tempo a gente acaba vendo ali uma informalidade, lembrando que grande parte do PIB do Brasil acaba rodando informalmente, pessoas que não têm acesso ao mercado bancário tradicional, que agora com as fintechs estão tendo um pouco mais de acesso, mas que a gente precisa tomar esse cuidado, porque falta o conhecimento do indivíduo que toma esse crédito para saber que aquela situação que ele está se comprometendo, ele tem aquele viés de otimismo, né? O ser humano tem um viés otimista de achar que a vida vai melhorar, de que o futuro vai ser melhor, porque ele tem mais possibilidade para conseguir resolver os problemas que hoje ele não resolve, mas que um dia esse longo prazo ele vai virar curto prazo, ele vai chegando, e isso vai se transformando nessa bola de neve. Essa realidade
é um momento difícil de ser encarado. Porque quando você conversa com as pessoas, você fala, agora não dá mais para mantermos isso daqui, começam os conflitos muitas vezes. E a gente precisa posicionar que, na verdade, a gente tem que levar uma vida padrão, e não um padrão de vida. Né? A ideia da vida padrão é que eu sei o quanto eu recebo, o quanto eu consigo fazer de dinheiro dentro das minhas possibilidades. Eu preciso buscar uma forma, obviamente, de viver dentro disso daí. Só que quando eu monto uma ideia de padrão de vida, eu me comparo com os outros que têm aquele determinado padrão, seja do meu meio social ou de qualquer outra situação. E aí, com base nisso, eu quero estar presente nessa sociedade. A gente está numa sociedade de consumo, onde consumir é pertencer a um grupo. Né? Quando você deixa de consumir, você muitas vezes deixa de pertencer àquele grupo. E isso é uma situação que antigamente afetava mais determinadas partes da sociedade, crianças principalmente, formação da personalidade, quando a adolescência, quando os amigos iam viajar, alguma coisa nesse sentido, mas isso tem afetado também as pessoas com mais idade. Né? E a gente aqui no Brasil, a gente tem uma forma particularmente interessante de lidar com essas adversidades. Né? O que a gente percebe? O brasileiro é muito criativo. E aí eu brinco que, assim, quem é bom em desculpa não precisa ser bom em mais nada. Porque uma vez que eu consigo justificar para o meu cérebro que o que eu gostaria de fazer, existem fatores externos, fatores alheios ali, que impedem que eu faça aquilo, para mim já está justificado. Eu digo que um evento de força maior, um caso fortuito, uma coisa que eu não consigo controlar, uma situação que eu não dei causa, que eu tentei de tudo que era jeito de evitar, mas aconteceu, impediu que eu chegasse naquele resultado. Né? Isso não acontece só com dinheiro. Isso acontece com a atividade física, isso acontece com a alimentação, isso acontece em uma série de coisas. E aqui no Brasil a gente montou um sistema, né, que muitas vezes a gente vai contando histórias. E eu falo que a gente conta as mentiras para nós mesmos. Então, a internet possibilitou muitas vezes que você faça a piada da sua própria situação. A situação dos memes, que o pessoal tanto comenta, tanto utiliza, né? Então, eu trago aqui alguns para vocês terem a ideia, que todo mundo começa a falar assim, olha, dinheiro não foi feito para guardar, dinheiro foi feito para gastar. E a gente começa aquela coisa assim, mas dessa vida, o que se leva? Só a vida, né? O que se passa, o que se vive é o que se leva. A gente não guarda nada daqui. O caixão não tem gaveta. A gente começa a criar estratégias mentais para que a gente possa suportar, muitas vezes, determinadas situações. E quando a gente coloca essa situação, a gente cria para nós mesmos as respostas de um problema que a gente não consegue resolver. Por exemplo, quais são os principais argumentos utilizados que eu tenho ouvido? Primeira coisa, se joga a culpa dizendo que ganha pouco. Então, é muito comum falar, só pode poupar quem ganha bem. Quem não ganha bem, não tem como poupar. Porque essa pessoa está muito preocupada, já pagando conta, está muito preocupada em comer. Grande parte disso daí pode ser verdade? Bom, dependendo da situação que a pessoa vive, né, se a gente for pensar que uma renda média do brasileiro gira em torno de R$ 1.400, e considerando o custo de vida que se tem aqui, guardar o dinheiro realmente pode ser um negócio extremamente difícil. Até mesmo, em um determinado momento, improvável de ser feito. Mas o ponto é que a gente, às vezes, não estabelece essa prioridade. Porque se você chamar a pessoa e for tomar uma cerveja com ela, ela toma uma cerveja e paga. Mas volta àquela história. Mas eu não tenho direito de tomar uma cerveja? Tem. O direito ao lazer, o direito a você ter um prazer do que você faz, com certeza. Né? Mas se eu consigo arrumar 10, 15 reais para comprar uma cerveja, eu também deveria conseguir arrumar 10, 15 reais para começar a poupar.
Porque o ato de poupar, ele é um negócio que às vezes a gente tem que entender que ele não está no bolso. Ele começa nessas desculpas que a gente põe na nossa cabeça. Então, assim, eu não tenho por que me preocupar com dinheiro, eu não tenho. Eu só me preocupo com o que eu tenho. Então, primeiro eu vou pagar as contas, depois eu vou juntar o dinheiro. Mas tem que lembrar, você tá colocando nesse momento o seu futuro, né, o seu eu futuro, depois de ter feito todos os pagamentos, ter dado todas as disponibilidades, ter resolvido todas as prioridades. Por quê? Porque existe uma tendência, inclusive, da gente ignorar o que vai ser o nosso futuro. Né? Então, quando você tem 20 anos, você não consegue se imaginar com 40. Quando você tem 40, você não consegue se imaginar com 60. Com 60, você não consegue se imaginar com 90. E com 90, você às vezes não consegue se imaginar com 100, 110. E a gente tem descoberto, né, que a sociedade ela tem vivido mais. Uma das coisas que a gente viu no século XX é que a expectativa de vida tem aumentado. Outra situação que acaba influenciando é as pessoas às vezes não percebem o efeito do comportamento delas. Então, assim, é uma tendência de você sempre querer fazer coisas grandes, né? E querer fazer coisas grandes é assim, eu não vou guardar R$10 por mês, eu não vou guardar R$5 por mês, eu preciso guardar R$100, eu preciso guardar R$1.000 por mês. Se eu não conseguir guardar R$5.000 por mês, não vale a pena. Então, sempre começam as coisas assim, eu tenho que fazer coisas muito grandes. Só que um hábito, ele não é formado a partir de grandes eventos. O hábito ele é formado a partir de pequenas e diárias atividades. Então, se eu tiver uma rotina que eu treine a minha cabeça para que ela esteja trabalhando com aquele tipo de pensamento, com aquele tipo de atitude, ao longo do tempo, eu consigo fazer com que isso seja internalizado. Isso funciona como uma caminhada de manhã, isso funciona com um prato de salada durante uma refeição, e isso funciona em poupar dinheiro. Né? A ideia de você poupar, se você ensina para uma criança desde pequena isso como uma disciplina, ela terá isso como uma disciplina. Se você desenvolve isso no decorrer da sua vida e você não perde, você vai continuar tendo isso. Lembrando da ideia do exemplo, o que era o exemplo? Se você vê os seus pais sempre com dificuldades financeiras e você acredita que isso acontece porque um dos dois gasta muito ou os dois gastam muito, você vai ser uma pessoa que vai olhar e vai aprender pelo anti-exemplo muitas vezes. Você vai olhar para aquela situação e vai falar, eu não gostaria de ser assim. Se você vê os seus pais mais organizados, ou se você passa esse exemplo da organização e você coloca os mais novos participando, não para dar opinião muitas vezes, mas para acompanhamento, você consegue transmitir, olha, fazer uma boa gestão é importante. E você aprende que fazer uma boa gestão não é só do dinheiro. A gente está falando aqui de dinheiro, a gente está falando de planejamento familiar, mas, assim, dentro de você, quando você consegue alinhar essas situações, as outras coisas também podem ser feitas. Planejamento do tempo, planejamento de metas e objetivos. E assim, existe uma tendência também de você usar o calendário. Segunda-feira é o dia mundial de qualquer coisa. É o dia mundial para você começar a dieta, é o dia mundial para você começar a poupar, é o dia mundial para você começar uma academia, é o dia mundial para você começar qualquer atividade que você não considere prazerosa. É isso que eu acho que é importante a gente talvez analisar, não sei se vocês já pensaram por essa ótica, mas se eu coloco que eu trabalho de segunda a sexta, e se eu coloco dentro de mim que trabalho não é uma coisa boa, eu vou dizer para você que segunda até sexta-feira são dias que eu faço obrigações, que eu não faço as coisas que eu gosto, eu faço o que eu preciso. Sábado e domingo, que são dias que eu não estou trabalhando, a gente vai dizer que são dias de prazeres.
Se eu falo para você começar uma dieta hoje, ou se eu falo para você começar uma dieta no domingo, você vai me falar às vezes que você tem um jantar, que você tem um almoço, que você tem uma vida social. Ou seja, você não quer abrir mão, muitas vezes, de algum tipo de prazer por algum tipo de resultado. Com dinheiro é muito parecido. Porque quando você fala para a pessoa, olha, você tem que ficar em casa alguns dias para equalizar a sua conta, a pessoa fala, mas eu não vou fazer nada. O que a gente percebe muito sobre calendário é assim, existem períodos dos meses que as pessoas se sentem mais ricas e existem períodos dos meses que as pessoas se sentem mais pobres. Então, quando você recebe o seu salário no 5º dia útil, você está rico. Você pega aquele primeiro final de semana e vai viajar, vai gastar dinheiro, vai passear. E aí, depois, o que acontece nos outros finais de semana? Falta dinheiro. Então, muitas vezes, se você não tiver esse acompanhamento, esse planejamento, essa formação desse comportamento linear, que é o quê? Você dividir no decorrer dos períodos quanto é que você pode gastar ou como você vai gastar, entender as suas necessidades, isso acaba acontecendo de uma forma que você estabelece um conjunto de prazeres ou um conjunto de padrões no início, quando você tem mais recursos, e depois você não consegue levar isso até o final. Veja, às vezes não é o seu caso, mas dentro da sociedade, a gente tem percebido que é uma das reclamações mais comuns que chegam, tá? Como que a gente trabalha com isso, muitas vezes? Através de um processo de formação de patrimônio. Volto a falar para vocês, a ideia da construção desse patrimônio é um negócio que eu acredito que deva ser não uma planilha de gastos apenas, porque isso daí você consegue baixar da internet, colocar quanto você recebe, aonde gasta o seu dinheiro e você consegue visualizar. Mas essa planilha, você vai colocar os valores lá e às vezes você pode burlar o que você está colocando. Às vezes você vai desistir de preencher essa planilha, porque você começa a não ver às vezes uma resposta, uma saída fácil. Então, quando as pessoas não veem uma saída fácil, às vezes, daquele problema, elas desistem do problema. Que é aquela história de você achar que o problema ele vai se resolver sozinho. O que eu tenho como sugestão aqui é que a gente, para conseguir formar e construir um patrimônio, a gente precisa de uma mudança no mindset. Ou seja, a gente precisa mudar a nossa atitude mental da forma que a gente reage em relação ao dinheiro. Isso passa pela forma que a gente enxerga o mundo. Eu acho que eu posso falar por mim, acredito que vocês possam comentar por vocês, que nós não somos mais os mesmos de que nós éramos há anos atrás. Então, eu com 20 anos não sou o mesmo hoje com 36, e eu acredito que vocês tampouco. Né? As prioridades, os objetivos, a noção que a gente tem de vida, a forma que a gente enxerga a sociedade, enxerga o mundo, ela vai sendo transformada. E a própria sociedade se transforma. Eu acredito que se ela está melhor ou se ela está pior, não é uma coisa que eu consiga julgar para vocês. Mas a gente tem que entender que a sociedade é o que ela é. E as pessoas são da forma que elas são. E entender essa situação faz com que a gente melhore a nossa relação. Porque dentro dos objetivos e prioridades de cada um, é muito complicado você querer achar que o outro vai mudar para resolver um problema. Então, dentro do ambiente familiar, uma das dificuldades que você pode encontrar, muitas vezes, é justamente de não ser compreendido. De você trazer um conteúdo, trazer uma ideia, e a outra pessoa pensar diferente. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer com esposa, com marido, com filhos. Isso pode acontecer com qualquer parente que esteja dentro desse seu vínculo. E aí, lembrando dessa situação, a mudança desse mindset deve ser interna, individual. Então, eu mudo a forma que eu enxergo o mundo, faço, com base nisso, um planejamento, porque quem vai lidar com o Augusto velho sou eu. Então, quando eu tiver mais velho, quem vai ter que lidar com esta situação sou eu. Então, eu preciso me preparar para isso.
É isso que eu tenho trazido muito. E tenho falado também, principalmente quando você vai falar com o adolescente, que eles não são o que os pais querem ser, muitas vezes. Eles não devem ser somente as carreiras, né? Mas que eles precisam entender que eles têm que se manter, que eles têm que conquistar uma independência, que não adianta você somente querer viver de um sonho que às vezes você não sabe como você vai fazer para acontecer. Então, eu sempre dou exemplo de jogador de futebol, né? Que eu pensava em ser jogador de futebol, só que eu descobri que eu era ruim de futebol e que eu também não ia ter condições de ser jogador de futebol, seja financeiro ou técnico. Então, às vezes, a gente precisa entender quais são as condições. Não dá para você ser tudo a todo tempo. E aí a gente vai ter que fazer escolhas, né? Dentro dessas nossas escolhas, a gente vai gerar impactos. E esses impactos são impactos materiais, quando fazem um reflexo no nosso patrimônio, mas eles também são impactos mentais, que é a dificuldade que a sociedade tem atualmente de lidar com frustrações. Então, saber lidar com derrotas, com frustrações, com momentos adversos, e saber superar isso daí, entender quais são os conjuntos e habilidades que você precisa desenvolver para sair daquela situação, é um negócio que você tem que construir dentro desse mindset que está sendo passado, para que você desenvolva uma força interior, né? E assim, se a gente não está bem por dentro, muitas vezes a gente não consegue resolver os problemas que a gente tem fora. Então, existe uma grande associação entre endividamento e depressão, né? A gente percebe que isso é um ciclo, onde a pessoa, ela muitas vezes consome e assume novas dívidas. Isso depois gera uma tristeza quando ela lembra que ela tem que pagar, e essa tristeza faz com que ela se sinta mal, se sinta culpada pelo que aconteceu, e isso daí faça de novo com que ela se endivide, porque quando ela se sente culpada, ela se sente mal, ela vai e consome mais novamente, com mais crédito, fazendo um hiperendividamento do seu patrimônio, das suas finanças. E a gente percebe também que muitas famílias possuem indivíduos ali que nem trabalham nem estudam, e pessoas em idade produtiva. E aí você precisa fazer com que essas pessoas desenvolvam uma busca de um objetivo. Eu sempre penso que criar sonhos é um negócio importante, ter desejos, né? Eu falo que você, às vezes, sonha em viajar para um lugar, sonha em ter um carro, sonha em comprar uma casa de praia. Esses sonhos são legais, eles fazem com que você busque esse desejo, né? Só que, quando você pega, principalmente numa situação financeira melhor, uma pessoa, sei lá, vou dar um exemplo, por exemplo, do meu filho. A gente mora num apartamento, ele tem o quarto dele, tem o banheiro dele, tem um ar-condicionado, tem a sacada, tem TV a cabo, tem internet. Se eu não criar na cabeça dele que ele precisa desejar alguma coisa, assim, você tem que estudar para você ter a sua casa, você tem que sair um dia, fazer um intercâmbio, tem que ter o seu carro, você tem que... Se eu não criar esse desejo, e deixar a situação de que está tudo muito bem, está tudo muito normal, quando ele estiver sozinho, se ele não tiver essa força dentro dele, pode ser que ele não tenha força nenhuma para conseguir resolver os problemas. E esses problemas vão aparecer, porque eu não vou conseguir estar todo o tempo com ele. Então, eu preciso criar essa independência. Eu preciso fazer com que a cabeça dele seja transformada em algo que ele possa viver sozinho. Ele não dependa de mim. Seja no futuro, do ponto de vista emocional, como do ponto de vista financeiro. Mas eu não vou poder querer que ele, com seus 20, 30 anos, talvez esteja numa situação assim. Quando a gente vai falar, então, do dinheiro, 3 perguntas são apresentadas. A primeira pergunta, acredito que é se a gente tem a possibilidade. Então, perguntar se eu posso, né? A segunda pergunta, se eu tenho a possibilidade financeira de adquirir.
é entender se eu quero ter aquilo, se aquilo faz parte do meu conjunto de preferências, se aquilo me daria prazer em ter. Então, se eu quero, se eu posso, agora eu vou fazer a última pergunta, se eu preciso, né? Para que serve o crédito, então? Né? O crédito, em conjunto com o marketing, eles alternam essa ordem. Eles transformam essas perguntas em afirmações. Então, se vocês prestarem atenção nas peças publicitárias, elas não trazem dúvida sobre a necessidade. Então, eles sempre já falam assim, você precisa comprar esse produto. Você quer comprar esse produto. E se você não puder, a gente no mercado de crédito vai possibilitar. Então, a gente vai colocar uma parcelinha que cabe no seu bolso. Né? É lógico, a gente não precisa ser uma pessoa que não gasta nada, mas a gente precisa entender como é que a gente vai fazer a transição de uma idade produtiva para uma idade menos produtiva, em que a gente dependerá de uma renda passiva. Não dá para pensar que o governo vai ser responsável por disponibilizar todos esses recursos no futuro. Cada um deve fazer, então, sua parte, né? Montar um planejamento, esse planejamento de longo prazo, e ver quais são as necessidades, quais são os interesses que você tem. Como eu disse para vocês, quando eu tinha 20 anos, eu não saberia o que ia ter 40. Com 40, eu não sei o que ia ter 60. Com 60, eu não sei o que ia ter 80. E com 80, eu não vou saber o que ia ter 100, 110. Mas os objetivos de vida, eles vão mudando. Então, aos 20 anos, normalmente, você quer um dinheiro para você fazer as suas necessidades diárias. Aos 30 anos, você passa muitas vezes a querer formar já um patrimônio de mais longo prazo, muitas vezes porque é um momento em que você está começando a constituir uma família. Né? Aos 45, 50 anos, você já tem outros objetivos, às vezes você já tem filhos, eles já estão começando a crescer, com 60 anos eles já talvez estejam mais crescidos, e você pensa em uma coisa muito importante. Quando é que você vai ter tempo para você fazer tudo aquilo que você sonhava? Então, eu tenho amigos aí que colocaram na cabeça que hoje eles têm 70, 75 anos mais ou menos, mas eles, quando eu converso com eles bastante, eles me falam assim, eu planejei que eu queria me aposentar com 55, eu planejei que eu queria me aposentar com 60, e eu fui fazendo as coisas. Qual que é a coisa que eu mais vejo em comum? Todos eles continuam trabalhando, mas agora trabalham por prazer também. Então, não necessariamente você está trabalhando, porque antigamente se falava, você aposenta para não fazer nada. Na verdade, isso daqui tem mudado. O trabalho é uma parte muito importante e, inclusive, é uma parte que deve ser estimulada. Meus pais mesmos, os dois são aposentados e continuam até hoje trabalhando, justamente porque eles veem benefício nessa atividade. Né? O que a gente deve entender, e aí pelo menos é o que eu tento passar, é que trabalhar é uma coisa, viver do trabalho muitas vezes é outra. Ter a necessidade de você estar ativamente produtivo até o momento da aposentadoria, às vezes é uma situação que acontece, mas que a gente precisa pensar, como que é que isso foi planejado? Né? Então, eu falo assim, dentro da nossa sociedade, quando você vai fazer o planejamento da aposentadoria, não é discutido que o governo ele não vai te pagar, mas você contribui por muitos anos por um determinado padrão, uma quantidade de salários mínimos, e aí quando você se aposenta, muda-se a regra da aposentadoria muitas vezes, e o que você tinha combinado que receberia, isso às vezes não acontece. O que a gente vê através da educação financeira e desse processo de construção nas famílias? Quando a família envelhece junto, a gente consegue trazer objetivos em comum. Né? A gente sempre lembra que o casamento, ele, obviamente, muitas vezes você pode se divorciar, mas o casamento ele é feito para durar a vida toda. Né? Você se junta com alguém para a vida toda. Né? E quando você lida com essa situação, os dois vão envelhecer juntos. Então, é interessante você pensar como que se pode ter uma vida juntos no futuro, para que você tenha novamente os prazeres que você tinha quando você era namorado, quando você era mais novo, que você não tinha todas aquelas obrigações que você carregou por vários anos até poder chegar de novo nesse momento. Acho que essa
é a possibilidade, é isso que se monta, né? E aí você pode ter vários objetivos, de trabalhos, de viagens, entre outras coisas. Mas uma coisa que é importante é que você tenha um rendimento constante, que é o que a gente chama de renda passiva, para que possa suprir os gastos mensais. Infelizmente, aqui no Brasil, muitas famílias ainda são sustentadas pelo participante mais idoso da casa, né? Então, isso tem acontecido principalmente nas classes em que a aposentadoria é a principal fonte de rendimento, né? E aí a gente precisa entender qual que é a dinâmica familiar daquela situação. Uma coisa para a gente poder finalizar, que eu deixo aqui como uma mensagem final, para quem é novo, que sempre comece mais cedo. Para quem está mais velho, que comece agora. E que quem ouça isso aqui depois, que comece quando ouvir. Porque poupar é um negócio que a gente tem que começar. Você vai mantendo. O tempo tem que jogar a favor. O tempo não pode jogar contra, né? E todo mundo tem que entender que envelhecer é um processo natural. A gente vê a sociedade hoje brigando para não envelhecer. Mas envelhecer é um processo natural e desejável. Então, a gente tem que se preparar para isso, porque a gente quer chegar lá, né? E, por fim, a atitude, como eu disse para vocês, é um negócio que reflete o nosso bolso, mas que começa aí na nossa mentalidade. Muito obrigado. Queria abrir para vocês para perguntas. Obrigado pela oportunidade. Bom, nesse primeiro momento, agradecer ao professor Augusto pela excelente palestra que nos propiciou. Olhando aqui o número de colegas, de amigos que estão participando desse momento OEB, chegamos ao número de 85 participantes, na metade, aí quase no fim, perto das 13 horas. Isso é um motivo de orgulho, de júbilo, de bastante alegria. Ver também que o nome do professor Augusto é um nome extremamente relevante e que trouxe e nos brindou com excelentes informações sobre a vida familiar. Muitos de nós já passamos desse período, né? Já tivemos as dificuldades em dizer para os filhos o que era possível, o que não era possível, mas sabemos que são ideias muito, muito interessantes que servem, professor Augusto, para que a gente, quando está conversando com outros colegas que têm filhos a criar ainda, a gente possa utilizar seus argumentos para dar a esses colegas alguns conselhos. Se bem que conselho é algo complicado, né? Se fosse levado em conta, a gente cobrava, né? Gostei muito das suas respostas. Há uma pergunta do Fauzi aí muito interessante, né? Sobre questões relacionadas com a renda fixa, renda variável. Enfim, gostei muito. E eu tenho certeza que os nossos queridos participantes também gostaram. Muito obrigado, professor Augusto. Muito obrigado aos demais colegas participantes. E endosso as palavras do professor Almir. Acompanhem a Ordem dos Economistas do Brasil. É uma instituição que está disseminando conhecimento econômico desde 1935. É uma instituição sem fins lucrativos e gostamos muito de contar com todos vocês. E esperamos que nas próximas palestras vocês também estejam conosco, e eu tenho certeza que estarão. Ao professor Almir, a FIA, a professora Selma, além do professor Augusto, meus agradecimentos em nome da Ordem dos Economistas do Brasil, porque são eles que efetivamente estão tocando este momento OEB-FIA com este brilhantismo. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Obrigado, Augusto. Um abração. Tchau, tchau.